Olá pessoal, nós estamos fazendo esses vídeos aqui, que é um projeto que nós começamos a fazer esses vídeos para que as pessoas tenham condição de aprender inglês de uma forma fácil. Nós não ensinamos gramática aqui, porque uma criança, quando ela começa a aprender gramática, um idioma, ela não aprende gramática. A gramática, ela consequentemente vem depois. Você começa a aprender, ouve as pessoas falando e logo você começa a entender algumas frases que estão erradas. Também lembrando que para alguns alunos nossos que não tinha condição de estar conosco todos os dias aqui, nós mandávamos as apostilas para eles, mas com os vídeos eles têm condição de acompanhar, que os vídeos estão mais ou menos em cima dos estudos das apostilas. Eu peguei algumas frases, que tirei fora das apostilas, mas está mais ou menos em cima do mesmo projeto mesmo que está. Também aqui o curso ele é gratuito, nós vamos colocando no YouTube aí quantos vídeos até nos preparar, nos condicionar para fazer, e assim eu acredito que você possa alcançar um conhecimento de inglês. No YouTube tem vários vídeos e é importante que você assista, você possa assistir. Evidentemente que sempre nós que estamos fazendo, estamos nos expondo, nós erramos em alguma coisa, porque é normal que não é. Então que você possa sempre, se você assistir os nossos vídeos, desde já eu agradeço, que você possa também analisar outros vídeos de outras pessoas, para que você possa aprender as várias diferenças do idioma. Também uma criança de 6 anos já fala fluente um idioma. Isso significa que se você se esforçar dentro de um tempo não muito curto, você estará falando fluente. Mas é importante ressaltar também que falar um idioma é importante que você fala, as pessoas entendam e você também entende o que as pessoas falam. Você não precisa ser um doutor em inglês, você não precisa ser um expert em um determinado idioma para você falar o idioma. Você apenas precisa começar do começo, tudo é do começo. Você tem que começar a trabalhar isso e enriquecendo o seu vocabulário e consequentemente o conhecimento vai chegando. Daqui uns dias você vai estar falando normalmente esse idioma. Então o esforço, a cada dia que você aprende, você dedica, não é fácil, mas se você dedicar, você vai aprender. Um dos grandes problemas também que nós temos é o nosso ego. Nós geralmente ficamos com vergonha de falar na frente das pessoas. Às vezes quando nós estamos lá no nosso quarto, quietinho em um lugar, nós lemos ali, ouvimos vídeos e falamos até bem. Quando nós chegamos diante de alguma pessoa que fala o idioma, nós ficamos com vergonha, Ou às vezes quando nós estamos longe das pessoas que falam aquele idioma, nós até nos aventuramos a falar, porque se falarmos errado, ninguém vai notar que estamos falando errado. Quer dizer, não adianta. Você tem que conversar, falar diante de pessoa que entende aquilo. Porque as formas de linguagem que existem no planeta, todas elas têm algum valor, Você pega um violão lá, você toca, você pega uma guitarra, qualquer instrumento, todos os instrumentos têm os seus valores. O som dele tem valor, tem uma certa identificação. Assim somos nós. A nossa linguagem, o português, o inglês, o alemão, o hebraico, as línguas, elas são código. E se você não se esforçar para aprender esse código, você não vai conseguir ir muito longe. Quanto mais você esforça, melhor você fica nesse idioma. Eu acredito que, por exemplo, em um idioma, o nosso idioma, o português, uma pessoa, por exemplo, que fala português, uma pessoa de nível universitário, provavelmente ele tem um conhecimento de 25% a 30% do idioma. Alguém que chega a um nível de licenciatura, por exemplo, em letras, ele conhece os 50% do nosso idioma, por exemplo, o português. Alguém que faz pós-graduação, mestrado, doutorado, ele vai chegar lá em 60%, 70%, 80% de conhecimento
naquele idioma que ele é natural. Mas ninguém chega a 100%, porque existem várias formas de expressões no nosso idioma em que nós nunca vamos conhecer 100%. Significa que você tem que aprender, você tem que se esforçar. Não é fácil, mas você tem que se esforçar. Se nós esforçamos para aprender, dedicamos, eu não conheço nenhuma outra forma de aprender alguma coisa, a não ser a dedicação, a não ser o estudo. Se nós nos esforçarmos para aprender, evidentemente que vamos aprender um outro idioma. Também, o que eu vou estar te passando aqui através desse trabalho em vídeo, eu acredito que seja lá 5 a 10% daquilo que você precisa. O resto, 90 a 95%, você vai aprender sozinho, através do seu esforço. Você observa uma pessoa que está estudando um idioma, ele estuda lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, um determinado idioma, e fica com dificuldade para ouvir. O grande problema de nós falarmos um outro idioma, às vezes não é nem eu falar, mas é o ouvir, é o entender. E, geralmente, quando aquela pessoa vai para um outro país, da língua em que ele estudou, ele fica lá 3 meses, 4, 6 meses, e quando vem fluente falando maravilhosamente. Por quê? Porque quando ele sai daqui e vai para um outro país que fala o idioma do qual ele está estudando ali, ele vai ficar o tempo inteiro se alimentando daquele idioma. E aqui no Brasil nós estamos o tempo inteiro se alimentando de português, nós estamos comendo, ouvindo. Então significa que nós temos que usar algumas ferramentas para poder aprender o outro idioma. Isso é ouvindo. Hoje em dia tem várias formas de nós ouvir através da internet, né? Vídeos no YouTube, você grava, CD, alguma coisa, você tem que usar as ferramentas para fazer com que o seu vocabulário vai crescendo, a sua memória vai acostumando com aquele idioma. No começo geralmente é difícil, tudo no começo é difícil. Você vai começar a aprender, você vai ouvindo e logo logo a sua memória estará acostumada com aquele idioma. Então, eu vou te passar 5 a 10% do que você precisa, o resto vai ser necessário você estudar para que você possa aprender a falar esse idioma. Se você não estudar, vai ficar difícil você falar esse idioma, ok? Uma coisa importante aqui que eu quero aprender com vocês aqui é a questão do alfabeto, né? Alfabeto, em inglês. Você tem que aprender a ler o alfabeto para que você possa aprender a ler naquele idioma. Você tem que guardar. Então, o princípio de tudo é você aprender o alfabeto, né? Em inglês, nós temos em português A, B, C, D, E, F, G, né? E assim por diante. Em inglês, A é A, B é B, C, C, D, D, E, I, F, F, G, D, H, H, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, V, V, W, X, X, o Y, Y, o Z, Z. Então, aqui está o alfabeto em inglês. É importante que você comece a aprender, seja lá de 5 em 5, 6 em 6. Depois que você aprender, estiver falando,
do começo para o fim, do fim para o começo, você aprender a outra parte. Porque se você tentar aprender do A ao Z, do E ao Z, você não vai aprender fácil. O importante, por exemplo, você aprende lá A, B, C, D, E, F, G, pronto. E novamente vai repetindo isso várias vezes, até você guardar essa fórmula, esse código na sua cabeça, para que você possa aprender. Uma coisa importante também, por exemplo, para você começar a aprender algumas palavras que as letras significam. O H em inglês é eight, escrever dessa forma de ler. Mas a expressão, o som da palavra eight é o mesmo som de 8, eight, se escreve assim, né? A, B, C, D, E, F, G, H, H. Então o H, o som é o mesmo de 8, né? Se você esquecer a letra H, você lembra que é 8, é o som do H. Então nós temos aqui também outra coisa também, o 8 é o mesmo som do verbo comer no passado, né? O presente é eat e o passado é ate. I eat, eu como. I ate, eu comi. Então significa que esse H, o som, apenas o som é o mesmo do verbo comer no passado e é o mesmo do O, aliás, do 8, 8. O som é o mesmo. Uma outra coisa também, o Y, Y. Os mineiros têm o costume de falar Y, é o mesmo Y, né? O Y é o Y. Uma coisa importante também é que esse Y é o mesmo, o som é o mesmo de why, que é o porquê de pergunta, né? O porquê de pergunta, nós falamos why. E o som é o mesmo. Então, algumas eu coloquei aqui para que você possa guardar na sua cabeça o mineirês, né? O I é o Y. Ok?